Estamos de volta com Ideias em Tese e hoje recebemos Matheus de Oliveira Fornazier. Durante o doutorado na Unicinos, o nosso convidado fez uma pesquisa que investigou de que forma se pode conceber um modo de regular o risco nanotecnológico a partir do direito, conforme a teoria dos sistemas autopoiéticos. Professor, então agora a gente se dedica a falar dos resultados dessa pesquisa. A gente pode falar em resultados concretos ou não? São novas possibilidades aí que são abertas? Eu diria que seria mais adequado falar em novas possibilidades, né? A minha tese, na verdade, ela foi propositiva. Ela propõe uma nova metodologia e não apenas analisa resultados, não apenas sopesa, não apenas confirma ou refuta a hipótese, né? Então, o que se analisa ao final numa tese desse tipo? Que sim, que foi possível construir um modo de regular o risco nanotecnológico, não apenas com a antiga ideia, digamos assim, de construir uma nova legislação e pô-la em vigor, mas sim de reanalisar o direito sob novos parâmetros e, a partir desses novos parâmetros, reteorizá-lo para questões não apenas nanotecnológicas, mas tão complexas quanto as nanotecnologias que possam vir a surgir. Mas é claro que não deixa uma metodologia pronta, apenas aponta caminhos. É um assunto muito recente, seria uma pretensão extremamente grande e inadequada dizer que é uma metodologia pronta, né? Mas aponta-se, por exemplo, que eu me lembro como mais relevante, que, de acordo com uma das metodologias que eu abordo no último capítulo, o transconstitucionalismo, do jurista também adepto das teorias de Luhmann, Marcelo Neves, brasileiro, que é possível a gente analisar que ordens jurídicas não são apenas estatais, em primeiro lugar. Há ordens jurídicas internacionais, o que já não é mistério para nenhum jurista, né, baseados em tratados, em cortes internacionais. Há ordens supranacionais, tais como da União Europeia, que estão não valorativamente, não hierarquicamente, mas se encontram acima das ordens jurídicas estatais, principalmente a ordem jurídica dos direitos humanos, que vai para além da ordem jurídica dos direitos internacionais, porque aí se encontra um conjunto de normatividade que vai para além da ideia de Estado-nação e se prende à ideia de ser humano, direitos que servem para emancipar o ser humano em relação ao Estado e emancipar em relação à sua própria, digamos assim, condição inferior, quando assim se encontrar. E também ordens jurídicas que são não estatais. Aí temos questões como empresas transnacionais produzindo normatividade que poderia ser encarada de forma jurídica. Aí o jurista alemão Günther Teubner fala dessas ordens com bastante propriedade, eu as abordo. Então, eu chego a uma conclusão, digamos assim, de que não se precisa aguardar apenas o Estado ou um Estado para construir um referencial para a decisão sobre os riscos. Já há indícios, até mesmo nas nossas altas cortes aqui brasileiras, de observação de outras ordens internacionais e estatais, enfim, para se decidir sobre questões que chegam ao nosso judiciário para serem decididas. Então, professor, o senhor ressalta aí 3 pontos como relevância para a sociedade. O primeiro deles é o levantamento de novidades sobre as nanotecnologias que já estão sendo postas aí no mercado de consumo, é isso? Sim. Quando se analisa, quando se toma o primeiro contato com as nanotecnologias, se imagina que seja algo de ficção científica, mas esse estudo demonstra que ela está muito mais presente no nosso dia a dia do que se imagina. Em tudo, né, professor? Em coisas que a gente até nem imagina, com certeza. Eu lembro de um diálogo muito interessante que eu tive com a minha dentista, né? Ela estava passando pela pós-graduação no momento. Lembro que ela estava fazendo uma obturação e, ao mesmo tempo, a gente comentando sobre a pesquisa em si. E daí ela me perguntou o que eu estava pesquisando, né?
E daí eu falei, eu estou pesquisando nanotecnologias, conhece? E ela, claro, acabei de colocar na tua boca um composto nanotecnológico, né? Aquilo me apavorou um pouco no momento, porque era exatamente o momento que eu estava recolhendo questões sobre o risco das nanopartículas. Então é bacana até para entender realmente que isso está no nosso dia a dia, com certeza, professor. E em segundo lugar, o senhor coloca aí a análise dos mais variados projetos de lei em votação no Congresso Nacional sobre a matéria aí das nanotecnologias. Também é outra relevância para a sociedade. Sim, porque fica cada vez mais difícil você fazer, sobre qualquer tema, você ter uma observação muito constante sobre aquilo, por mais que o legislativo brasileiro tenha disponibilizado ferramentas de busca no Congresso, no Senado, na Câmara dos Deputados, enfim. Fica cada vez mais difícil você se focar em um tema para acompanhar na legislação, porque são tantos os temas e é tão tétrico o nosso processo legislativo que acaba por ser difícil você se concentrar num só e demonstrar que há a discussão no Congresso é interessante sobre o tema. Certo. E em terceiro lugar, claro, o seu trabalho também vai servir como referencial teórico aí para novas pesquisas, é isso, professor? Sim, justamente por causa dessa dificuldade em se achar material em língua portuguesa sobre a teoria dos sistemas, como por exemplo. Como a gente comentou também anteriormente. Sim, eu creio que pelo menos eu consiga dar um indicativo em português para aqueles que venham a se interessar pelo tema. É claro que temos grandes autores que já escreveram sobre a teoria dos sistemas em português, mas acredito que na questão tecnológica isso ainda seja um pouco carente e talvez eu tenha contribuído. Tá certo, professor. E para a gente finalizar, então, nós queremos saber quais são os próximos passos, então, da sua vida acadêmica. Quer dizer que continuar fazendo esse tipo de pesquisa com nanotecnologia? Eu acredito que eu vou me focar não apenas nas nanotecnologias, mas em tecnologias novas em si. Eu já estou, enfim, filiado a um PPG em Direitos Humanos da Unijuí, onde eu estou começando a desenvolver meus grupos de pesquisa e eu vou dar uma abertura um pouco maior, não apenas às nanotecnologias, mas outras tecnologias em si. E não apenas ao risco ambiental, há outras questões de risco, por exemplo, questões penais envolvendo as nanotecnologias, em que eu e um colega também egresso da Unicinos, que está afiliado ao mesmo programa, Dr. Michael Vermut, professor aqui da casa também. Claro, já foi nosso entrevistado, inclusive, Exatamente. Nessa temporada de Ideias em Tese. Sim, a gente tem escrito bastante coisas juntos. A gente discute bastante desde o início do doutorado e por causa desse contato com o Michael e também com direitos humanos em si, eu vou dar uma abertura um pouco maior, não me focando só nas nano. Pretendo também fazer um pós-doutorado logo, creio que em 1 ano ou 2, isso vai depender de outras contingências, relacionado às novas tecnologias. E, no mais, continuar com a minha pesquisa jurídica, com o meu desenvolvimento acadêmico junto à pós-graduação, na docência. Tá certo, professor. Muito obrigada pela tua participação, pelas informações e sucesso. Muito obrigado. Obrigada. E se você quer saber mais, a tese de doutorado do professor e doutor em Direito Matheus de Oliveira Fornazier está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você pode conferir essa e também outras edições do programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!